E vamos começar mais um Ter Saúde. Eu dou as boas-vindas a você que está aqui. Quero agradecer muito a sua presença, dizer que o Ter Saúde é feito com muito carinho para você que gosta de saber sobre saúde, sobre como o corpo funciona, sobre algumas doenças específicas. E é muito bacana como vocês sugerem temas. Hoje, por exemplo, é um tema que foi sugerido por uma seguidora nossa, e um tema bem específico, e eu acho muito legal poder falar para vocês aquilo que vocês querem saber. Então eu te convido a seguir o canal, te convido a sugerir o canal para alguém, a interagir com a gente através dos comentários aqui ou nas outras redes sociais, porque é muito gostoso essa nossa troca aqui no Ter Saúde. E hoje nós vamos falar de útero atrofiado. Olha que coisa específica. Parece que é incomum, mas não é não. Agora, uma coisa que eu queria dizer para você é que, o que é atrofiado? Deixa eu falar primeiro o que é, né? O útero atrofiado, tudo que atrofia é aquilo que não tem trofos. Trofos na medicina significa aquilo que está íntegro, que está inteiro, que está funcionando na sua plena potência, vamos dizer assim. E significa não trofos é aquilo que não está crescendo, então é aquilo que minguou, diminuiu, ressecou, vamos dizer assim, né? E o útero, a atrofia uterina, é bem isso, é o encolhimento do útero. O útero diminui de tamanho, ele afina a parede, afina o endométrio. Eu vou colocar uma imagem do útero normal, do útero trófico, para vocês terem uma ideia, e de um útero atrófico, que fica pequenininho. E isso aparece muitas vezes no ultrassom. Você tem um útero atrófico, ou seja, um útero menor daquele esperado. Bom, a causa número 1 de atrofia vaginal é a menopausa. Por quê? O que faz o útero ficar atrófico, viçoso, bonitão, assim, que nem aquele bonitão que a gente colocou aqui a imagem, são os hormônios, estrogênio, progesterona, principalmente o estrogênio, que é um proliferativo. Então, na menopausa, baixou estrogênio, baixou progesterona, o útero deixa de ser alimentado. Então, ele vai diminuindo. Tanto que no ultrassom, muitas vezes tem assim, útero diminuído de tamanho, como é esperado para a idade e a menopausa. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que, assim, um útero atrofiado na menopausa é normal. É comum. Um útero atrofiado não significa um problema em si, uma doença, alguma coisa, principalmente se você está na menopausa, tá, gente? Eu falo isso porque quando essa pergunta me chegou, quando essa sugestão, doutora, fala de útero atrofiado, eu fico pensando assim, às vezes o médico falou de uma maneira tão enfática, de uma coisa que é tão natural, que a pessoa ficou achando que tem uma doença. Você tem um útero atrofiado. Tem médico que às vezes é meio terrorista para falar isso. E não significa que é porque ela está na menopausa, ela tem menos hormônios, não está estimulando o útero está pequenininho. Ponto, gente. Isso não é um problema, tá? Nesse contexto. Mas, aí você fala assim, doutora, o útero não pode estar atrofiado em outras situações? Pode. Em quais? Caso de cirurgia, por exemplo. Você fez uma cirurgia de ablação de endométrio, quando se tira o endométrio da parte de dentro, faz uma curetagem, raspa tudo lá dentro, o útero pode fazer uma fibrose depois disso e encolher de tamanho. Ou você faz uma cirurgia de colo uterino, dependendo da quantidade que tirou, do quão agressivo foi a cirurgia, você pode ter uma retração por fibrose, sempre, né, gente? Ou é uma falta de hormônio, ou é algum ferimento, algum machucado, alguma injúria que o útero sofreu, no caso, uma cirurgia. Então, você pode ter uma atrofia por conta de cicatrização, né? Toda vez que você corta, você tem uma cicatriz, a cicatrização é mais dura. Tem gente que fica, né, deformadinho porque fica repuxado. Mulheres que precisam fazer radioterapia pélvica, por exemplo, precisou tratar um câncer de útero, um câncer de ovário, teve que fazer uma radioterapia ali. A radioterapia, ela lesa, queima o útero e ele contrai, diminui por conta disso, secundária a essa injúria da radioterapia.
Tratamento de câncer de uma maneira geral, por exemplo, até algumas quimioterapias podem ter esse efeito no útero, tá? E aí existe, claro, a diminuição do útero depois do parto na amamentação. Mas isso por quê? Porque o útero ficou muito grande e aí ele vai diminuindo. Não significa que ele vai atrofiar, mas ele pode diminuir bem de tamanho, tá? A atrofia uterina, ela pode dar alguns desconfortos, embora na maioria das vezes a mulher não sinta nada. Nunca soube que tem o útero atrofiado, não sinto nada, não tenho nada. De repente fui lá fazer um ultrassom, tá lá, útero de menor volume ou de menor tamanho do que o normal, do que a taxa de normalidade. Aí o médico fala, você está com o útero atrofiado. Na menopausa, gente, isso é o comum, né? Mas existem mulheres que relatam alguns sintomas, principalmente se ela tem uma atrofia que não é muito relacionada ao que ela deveria ter na idade. Por exemplo, uma mulher menopausada de 60, 70 anos, já menopausada há 10, 20 anos, você espera que tenha um útero assim, inclusive foi fazendo uma coisa devagar e o corpo teve tempo de acostumar. Se é uma coisa abrupta, como uma cirurgia, uma radioterapia, pode ser que o corpo se ressinta mais. E pode ter secura vaginal, dor na relação sexual, coceira vaginal, irritabilidade. Isso também tem a ver com falta de hormônios, tá? Então, isso é mais comum na atrofia uterina por conta de falta de hormônio, porque aí você tem uma atrofia vaginal, você tem uma atrofia de um monte de coisa ali e acaba tendo esses sintomas. De uma maneira mais rara, algumas mulheres podem ter sintomas urinários. Então, aumento da frequência de urinar, principalmente se o útero dá uma repousadinha em cima da bexiga, incontinência urinária, ardor. Essa incontinência urinária, isso tudo também pode ter a ver com ressecamento vaginal, que acontece quando? Depois da menopausa. Por causa do quê? Da baixa hormonal. Você vê que está tudo interligado? E aí também pode ter infecções de repetição. Por quê? Quando não tem aquele muco, que é a lubrificação vaginal, a bactéria ela tende a caminhar do ânus para a vagina e para a uretra, que é para dar infecção urinária de uma maneira mais fácil, porque está tudo sequinho lá, a bactéria vai tranquilamente ascendendo, ou seja, subindo. Se tem aquele muco, é mais complicado, então a mulher acaba não tendo infecção urinária. Então, um dos sintomas de ressecamento vaginal é a infecção urinária de repetição, tá? E alteração do endométrio. Então, vamos supor que a mulher, por algum desequilíbrio hormonal, tenha uma idade reprodutiva, mas um útero menor, porque ela teve um desequilíbrio hormonal que ninguém percebeu. E aí, esse útero pode estar diminuído e o endométrio, que é a parte de dentro do útero, também pode estar diminuída, ressecada, estreita. Isso dificulta a fertilidade, porque o feto, o embrião, né, soma lá os gametas do pai, da mãe, espermatozoide e óvulo, faz um ovo e ele tem que grudar no endométrio. E o endométrio tem que estar fofinho, tem que estar cheinho, como se fosse uma almofadinha para poder ele grudar lá. Se não tá, se esse endométrio está atrófico, fininho, é como você querer grudar uma coisa num azulejo, não gruda. E aí você tem abortos de repetição, às vezes a mulher nem sabe que engravidou, porque ela acha que aquilo lá é uma menstruação. Tá? Geralmente são mulheres que menstruam pouco, porque justamente não tem o endométrio muito desenvolvido. O que é a menstruação? É a descamação do endométrio. Não tem endométrio, escama pouco, às vezes tem pouquíssima menstruação. Bom, qual que é o tratamento para atrofia uterina? Repor hormônio, gente. Principalmente o estrogênio. Agora, a mulher precisa ser elegível para isso, tá? Precisa conversar com o médico e para ele ver se ela pode fazer a reposição hormonal. De repente, por exemplo, a mulher tem uma atrofia uterina porque teve um câncer de ovário e ela tem um outro ovário lá, acho que o médico talvez ela não seja elegível para isso, o médico não concorde em dar a reposição hormonal para ela, tá? Mas as mulheres que tiveram, por exemplo, uma atrofia uterina por menopausa, você repõe o hormônio, não é que ele vai voltar, né? Mas ele para de atrofiar. E às vezes ele fica um pouquinho mais viçosinho mesmo, tá? Até porque a mulher está na menopausa, ela não vai engravidar mesmo, esse útero não tem que voltar para o lugar. O que tem que fazer é parar os efeitos colaterais ali da atrofia uterina. Se ela tem ressecamento vaginal, se ela tem urina que fica infectando a toda hora, isso tem que parar, né? E aí a reposição hormonal faz com que isso pare.
Ajuda muito a aliviar sintoma, atrofia vaginal, dor na relação sexual, reposição hormonal ajuda muito nisso, tá? E existe hoje em dia o tratamento com laser. O laser funciona mais para a parede vaginal do que para o útero em si, tá, gente? Porque, de novo, eu resolvi falar desse tema, mas para desmistificar na cabeça de vocês. Atrofia uterina não é um problema, a não ser que seja numa mulher muito jovem que queira engravidar. Aí, ok, mas ela já, antes de ter atrofia uterina, ela já teve outros sintomas da baixa hormonal, exceto em uma situação em que existe o que a gente chama de genitais infantis, ou seja, não desenvolveu aquilo na menina. Não é que ela teve um útero bom, cheio, grande, tamanho normal e ele atrofiou. Ele nunca se desenvolveu. E é uma condição muito rara, mas que acontece na medicina, tá? Meninas, por exemplo, que nunca menstruaram, não menstruam, não menstruar, não vão menstruar, porque ela tem toda a parte reprodutiva feminina e infantil, ou seja, não se desenvolve, tá? Mas isso é uma situação muito rara. A maior parte das ditas atrofias uterinas é por causa de menopausa mesmo, e você não tem que fazer esse útero voltar para o lugar, porque a mulher já não vai mais reproduzir. Você tem que tratar para parar os desconfortos em torno disso. Dor na relação, ressecamento vaginal, infecção de urina de repetição, tudo isso que a gente já falou. Então, voltando para o laser. O laser, ele funciona muito mais para a parede vaginal do que especificamente para o útero. Porque o desconforto se dá na parede vaginal. Ninguém fica atrás de uma mulher menopausada querer aumentar o útero dela, não tem mais serventia. Já reproduziu, a não ser que a mulher queira fazer uma reprodução assistida, uma fertilização in vitro, aí é outra história, tá, gente? Mas a princípio o que eu quero dizer para vocês é, se o médico disser para você assim, você tem uma atrofia uterina, você fala, mas isso é normal na menopausa, né, doutor? Ele vai falar assim, não precisa fazer nada, né? Tá te incomodando? Você tem... Pelo útero, não, entendeu? Pelo útero em si, você não precisa ficar correndo atrás de aumentar esse útero. Então, o laser é uma tecnologia que ajuda muito a rejuvenescer a parede vaginal, o tecido vaginal, melhorando o colágeno, melhorando elastinas, pode melhorar a nutrição, né, repor nutrientes, e isso melhora muito. Existem também algumas homeopatias, alguns fitoterápicos, nutrientes específicos que você pode dar para ajudar nesse sentido, tá? Se a mulher tiver sintomas adjuntos, ou seja, junto com essa atrofia uterina, que em si não é um grande problema. Espero que você tenha, quem me perguntou essa aula para você, mas muita gente deve ter ouvido falar, às vezes, eu acho engraçado porque às vezes os pacientes chegam, eles escutam uma coisa do médico, eles se assustam, mas eles não têm coragem de falar com o médico. Aí falou, ai doutor, eu escutei isso do meu médico faz uns 15 anos. Eu falei, mas você não perguntou para ele? Ai, fiquei com vergonha. Não é para ter vergonha, né, gente? É para perguntar. Você sabe que às vezes o paciente fala assim, ah, eu tirei o ovário. Eu falei, qual foi, o direito ou o esquerdo? Ah, não sei. Gente, tem que saber, né? Então, vocês aqui, meus amigos do Ter Saúde, sejam perguntões para os seus médicos, tá? Pergunta, queira saber, o que é isso? Se você não entendeu, se ele falou mais mediquês, fala assim, doutor, você pode falar do jeito que eu consiga entender, por favor? Porque eu quero entender o que é. Porque a sua saúde é a sua vida. E isso você tem que ser um coadjuvante em todas as decisões que concernem a sua saúde, não é verdade? Por isso que o conhecimento é vital para isso. E é para isso que nós estamos aqui, para oferecer esse conhecimento para você. Um beijo no seu coração. Terça-feira que vem tem mais. Perde não. Ah, ativa o sininho, que assim eles te lembram quando chegar a aula.